A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos. Muito bom dia. Aqui é Bom Dia, onde estamos, eu e Guilherme. Nós estamos aqui começando essa segunda série dos Cobbcast. E é um prazer estar aqui gravando para vocês, estar conversando com vocês. E vocês aí, cada um no seu carro, na sua casa, na sua empresa, tentando nos ouvir. E a gente agradece muito por isso. Essa ideia legal que a gente está aqui conversando sobre assuntos que todos nós gostamos, todos nós temos que falar no nosso dia a dia. Então vamos iniciar aqui essa segunda série. Nessa série eu me chamo José Luiz Januário, eu sou especialista de frango de corte e ambiência para a Cobb da América do Sul. E aí eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo e o Guilherme. O Guilherme vai se apresentar. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso podcast, agora no módulo de incubação. Eu sou especialista de incubação para a América do Sul. Atuo na Cobb já há 5 anos e na indústria avícola de forma geral já há 13 anos e agora focado só nessa área de incubação. Perfeito. Guilherme, a nossa incumbência aqui nesse módulo é falar alguma coisa sobre o que acontece do ovo até esse ovo chegar no incubatório. Só que antes desse ovo ser preparado para ir para o incubatório, tem aquelas situações que a gente deve discutir. Eu acho a primeira coisa que a gente pode discutir é o que fazer com a galinha, quais as condições que a galinha tem que a predisposição para que esse ovo saia com qualidade, que ele seja enviado para o incubatório com qualidade, depende muito bem de como é que está essa galinha, como é que estão as reprodutoras. Você pode fazer um link assim de qualidade de matrizes, de manejo, para que esse ovo realmente seja produzido com qualidade? Muito boa pergunta, Zé, muito boa abordagem, né? Então, se a gente for fazer uma sequência, né, e até obviamente uma sequência proposital, né? Nós começamos no manejo de matrizes, né? Falamos de manejo de fêmeas, de macho, curva de peso, falamos de iluminação, falamos que tudo isso vai impactar obviamente na qualidade do ovo, no sentido de que se nós queremos ter um ovo uniforme, né, nós precisamos ter uma matriz uniforme. A gente não vai conseguir tirar um lote ou ovos uniformes vindos de galinhas que estão desuniformes já na recria. Então, isso já começa lá na recria, né, para a gente buscar essa boa uniformidade. Claro que também vai nos dar altos índices de produtividade e também vai nos dar ovos mais uniformes, né? Obviamente, o aspecto do manejo na produção é fundamental, porque se nós não temos uma cama de boa qualidade, né, uma cama seca, isso também vai impactar de forma negativa na qualidade do ovo, porque um ovo que ele é posto sobre uma cama molhada, uma cama com excesso de umidade, que você vai ter ali uma maior flora bacteriana, não vai ser um ovo, obviamente, de qualidade. E uma cama muito úmida também, uma cama muito ruim, você vai ter ninhos mais sujos e as aves com fezes mais moles. Isso vai nos dar ovos mais sujos, vai nos aumentar também a contaminação. Nós vamos ter um desafio maior. Então é importante que essa ave ela esteja obviamente bem manejada, né, com todos os aspectos sanitários adequados, né, os desafios, eventualmente os desafios respiratórios que vão impactar também na qualidade do ovo, afetando a qualidade da casca, que vai nos afetar tanto a produção, como eventualmente, dependendo obviamente do nível do desafio, o resultado de eclosão também. Então, todos os aspectos relacionados ao manejo da reprodutora vão impactar, obviamente em maior ou menor medida, mais na qualidade do ovo. Então, essa fêmea, né, ela tem que estar bem, tem que estar saudável, o ambiente tem que estar bem, tem que estar controlado, tem que estar bem manejado. Da mesma forma,
O macho deve estar bem manejado também, porque nós produzimos ovos férteis, né? Nós não produzimos ovos comerciais, então não adianta nada a gente ter grandes volumes de ovos, esses ovos serem inférteis, né? Então o ovo tem que estar fértil, então o manejo tanto da fêmea como do macho ele tem que estar adequado para que nós tenhamos aí o máximo possível de embriões viáveis e com qualidade. É muito legal essa abordagem, né, Guilherme? Muitas vezes a gente fala de incubação, a gente começa falando, vamos conversar aqui do ovo ao pinto, né? Na verdade, a gente tem que falar da reprodutora até o pintinho que vai sair do incubatório, né? Então, é muito importante a gente cuidar ali de ovo de cama, de tudo isso, porque uma matriz uniforme, uma matriz saudável, uma matriz bem manejada, vai sair um ovo mais bem manejado, né? Falando em manejo do ovo, o que você vê de conceitos de coleta de ovo? Quais as dicas que a gente tem para fazer, os métodos de coleta de ovo? Como é que é o procedimento que a gente mais deve olhar? Um supervisor, um granjeiro, um líder deve olhar no procedimento de coleta de ovos? Boa, Zé. Boa pergunta, né? Então, como diz o outro, vamos começar do começo, né? Do princípio. Bom, os procedimentos de coleta, né? Fundamentais, né? Primeiro é a gente estabelecer a frequência adequada de coleta, né? Ou quantas vezes eu vou realizar essa coleta, seja em ninhos automáticos ou seja em ninhos manuais. Então, quanto mais coletas nós conseguimos realizar, melhor. No mínimo, né, o que a gente sugere seria nós fazermos aí pelo menos aí 5 coletas durante o dia, 3 na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Porém, eventualmente, claro, existem granjas que o pessoal consegue fazer 4 coletas pela manhã, 3, 4 coletas à tarde, totalizando 7 a 8 coletas durante o dia. Então esse é o primeiro ponto, né? A frequência de coleta, para que o tempo entre a postura do ovo, o processamento desse ovo e a desinfecção e acondicionamento seja o mais breve possível, né? Um outro aspecto importante, isso eu estou falando do ovo de ninho, né? Um outro aspecto importante é o manejo dos ovos de cama, né? Ou a coleta desses ovos de cama, que deve ser com uma maior frequência ainda do que, obviamente, os ovos de ninho, porque eu preciso retirar esse ovo da cama o quanto antes para manejá-lo ou para classificá-lo, enfim, desinfetá-lo e acondicioná-lo de forma adequada. Isso é fundamental. Quanto antes eu faço essa coleta, melhor vai ser a minha qualidade, ou menor vai ser a diferença de resultado entre um ovo bom de ninho e um ovo de cama. Um outro aspecto importante, né, já linkado a essa questão do ovo de cama, é a gente fazer essa separação adequada do ovo de cama. Nós temos que separar de forma adequada. Não existe um ovo bom de cama, né? O ovo de cama é ovo de cama. Ele tem que ser separado, identificado e enviado dessa forma para o incubatório, que o incubatório vai processar ele de forma adequada lá no processo de incubação. Um outro aspecto importante, né, dos colaboradores que vão realizar esse procedimento, que vão realizar essa coleta, claro, é adequada a higienização das mãos também, né? Vou iniciar o processo, vou lavar as mãos, vou fazer uma desinfecção com álcool em gel, né? Vou coletar na bandeja de 30 ovos, ou seja, na bandeja de incubação. É importante que nós já tenhamos checado esses materiais no recebimento da granja para ver se estão limpos, se estão secos, se está tudo ok com relação aos materiais, para que nós também não corramos o risco de introduzir algum patógeno ou de introduzir algum desafio que eventualmente possa estar circulando. Guilherme, sem sair desse assunto de coleta, sabemos que tem linhas que põem mais ovo de cama, sabemos que tem lotes que põem mais ovo de cama. Considerando isso, eu vou lembrar um dos aspectos que eu mais vejo nos matrizeiros, quando a gente fala, esse lote está botando mais ovo de cama.
Muitas vezes a gente está transferindo galinha e ainda não está pronta a produção. Tem ninho que não está colocado, ou a montagem do ninho automático ainda está atrasada. Um dos pontos principais para melhorar o ovo de cama, na minha visão, é essa questão de você transferiu a galinha, está tudo pronto lá na produção. O primeiro grande aspecto para que um lote já comece com ovo de cama baixo, seja no ninho manual, seja no ninho mecânico. Você tem mais algumas dicas do que a gente tem que olhar para melhorar ovo de cama, para reduzir o percentual de ovo de piso? Boa pergunta, Zé. Muitas vezes fica sempre de fato esse questionamento, né? Uma linha bota mais na cama, outra bota menos, o que eu tenho que fazer e tal. O fato é que se nós manejarmos bem as aves, e se nós tivermos um manejo consistente, adequado, em ambas as linhas nós conseguiremos bons índices de ovo de cama, né? Nós temos que condicionar essa ave para que ela bote no ninho, seja ele manual ou seja ele automático. Então, bom, você já comentou do fato do ninho ter que estar pronto, preparado, no caso do ninho automático ter que estar montado, esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto fundamental é transferir a ave na idade correta. Se eu transfiro uma galinha lá, vamos dar um exemplo aqui com 24, 25 semanas, talvez já até começou a produzir na recria, essa ave, esse lote vai ter um desafio maior e vai apresentar um volume maior de ovos de cama. Então, transferir na idade correta é o fundamental, daqueles pontos que nós já discutimos nos podcasts anteriores. Segundo ponto, no momento que essa ave é transferida, né, eu terminei a transferência, já está tudo certo, o saldo está certo, as aves estão distribuídas, eu fiz o acasalamento está correto, já iniciar o procedimento de andar no aviário. Então a galinha está no aviário, tem que estar lá andando, né, os colaboradores têm que estar lá, mesmo que obviamente que não vai ter ovo ainda, mas tem que estar lá circulando, pastoreando, vamos dizer assim, essa galinha, tocando ela para cima do slet ou no caso do ninho manual, andando ali para que a ave fique, digamos assim, incomodada, não se sinta segura em depositar o filho dela, né, ali naquele lugar. Então, esse seria o segundo aspecto. Então, os funcionários têm que estar andando diariamente, várias vezes ao dia, circulando. Muitas granjas utilizam bandeirolas e tal, sem assustar excessivamente as aves, mas tocando elas, incomodando elas para que elas se encaminhem até o slet ou não se sintam confortáveis. Um outro aspecto bastante importante que nos ajuda é a maturidade do macho. A gente estimular o macho adequadamente, né, e levá-lo antes e ter esse macho mais maduro, conforme já foi comentado também nos outros podcasts, vai em certa medida nos ajudar na coleta do ovo de cama. No caso dos ninhos manuais, né, nós colocarmos 50% dos ninhos no chão ou mais no chão, tirar os cavaleiros e colocar no chão, vai também ajudar a controlar esse ovo de cama ou a ter baixos índices de ovo de cama. E claro, abriu a produção ou começou a produção lá na semana 24 ou na semana 25, né? Eu tenho que ter um trabalho bastante intenso nesse momento até o pico de produção de coleta e de retirada desse ovo, para que a ave não fique condicionada a fazer a postura ali. Então é bastante importante, né? Quando começou a produção, claro que percentualmente o número vai ser maior, né? Ele começa alto e depois ele vai baixando à medida que a produção aumenta, mas nós temos que tirar esse ovo quanto antes, né? Com uma frequência de coleta bastante grande, para que a ave não se condicione, não se acostume, né, a colocar o ovo ali. A altura das calhas é um ponto importante também, né? A calha é ideal que ela esteja alta ou na altura do dorso da ave ali, um pouco para cima, para que não tenha sombreamento ali e ela se sinta confortável em botar ali. Em algumas granjas a gente observa o volume de cama, né? No caso de ninho automático, né?
o pessoal acaba colocando um volume de cama menor nas laterais, para que a ave não se sinta encorajada a fazer um ninho ali, é também uma possibilidade. O grande ponto, né, Zé, é a frequência de coleta, né? Eu condicionar essa ave, né, eu incomodar ela, claro, sem ser agressivo, né? Eu incomodar essa ave para que eu toque ela para cima do slet, para que ela se sinta ali confortável e segura, né, em botar. Claro, também, né, é importante a condição do ninho, né? Então, falando de ninho automático, né, a condição das bandeirolas, das bandeirinhas para que o ninho fique escurecido é um ponto importante também, né? Se eu tenho muitas bocas de ninho sem a bandeirinha e o ninho está muito claro, ou se eu tenho muito barulho na esteira de coleta, ou vibração, ou alguma coisa assim, isso também vai atrapalhar, a ave não vai se sentir segura de fazer a postura ali. E nos ninhos manuais, obviamente, a qualidade do ninho também é fundamental, né? Se eu tenho ninhos que estão sem puleiro, que os puleiros estão quebrados e que a ave não consegue acessar a parte de cima do ninho, então eu vou ter menor disponibilidade de boca de ninho e tal. Então esse é um outro aspecto bastante importante para a gente controlar e ter bons índices de ovo de campo. Você falou do manejo do macho desde a recria, né? E a gente está vendo que está tendo que estimular um pouquinho mais luz com ração no final da recria do macho. E foi falado isso nas orientações de manejo, a gente sempre fala disso. E no Cobcast que a gente falou de manejo de macho, né? Esse foi um ponto principal para que esse macho empurre a fêmea para cima do slet também nas horas que for preciso, né? Por isso que cuidar da maturidade. Um dos pontos, Guilherme, que eu lembro também, muitas granjas que a gente tem que olhar a vazão do nipple. Nos ninhos automáticos, normalmente tem um pouco mais de ovo de piso, né? A gente tem que olhar bem a vazão do nipple, porque se a galinha tem dificuldade de beber, ela forma uma barreira física embaixo do nipple, e aquela galinha que está na parte de baixo, que quer acessar o slet para subir no ninho, começa a ver uma barreira de alguém que está ali bebendo água e não sai dali, porque não consegue beber água, e passa a ser um ponto que eu acho importante a gente olhar também para melhorar os ovos de piso, né? Guilherme, posso entrar num manejo agora que acho que é importante. O ovo foi posto, foi coletado e foi lá para a sala, para o depósito, para a área de classificação e desinfecção. Qual que é os procedimentos que você julga mais importante ali? Da classificação e a desinfecção que vai ser feita ali nesse momento ali pós-coleta. Boa, Zé. Então, nós preparamos essa ave, né? Durante toda a recria, fizemos a transferência, agora ela abriu produção e eu vou então coletar esse ovo e processar. Então, o primeiro ponto, né, que é um ponto fundamental, é a gente separar o ovo bom do ovo, ou o ovo incubável do ovo que não é incubável. Então, esse é o primeiro ponto. Eu posso fazer esse procedimento já no aviário, né? Tem algumas granjas que já fazem no aviário, já vai coletando ali, já vai fazendo uma classificação, já vai montando, e em outras granjas coleta tudo e faz a classificação em uma sala específica. Então, o primeiro ponto é eu separar o ovo que é incubável do ovo que não é incubável. Então, assim, textualmente, né, o ovo incubável é aquele ovo que tem, obviamente, um formato ovoide, né, que tem um formato característico de ovo, que não tem defeitos na casca, ou defeitos mínimos, né, muito pequenos. É um ovo que tem a casca íntegra, que eu não tenho fissuras, eu não tenho fraturas, eu não tenho nenhum tipo de trinca nessa casca. É um ovo que está limpo, né, que não tem sujidade, ou se ele tiver uma sujidade, no caso de um ovo de piso ou um ovo sujo de ninho, essa sujidade não abrange menos de 30% da superfície da casca, né, e eu consigo remover isso com uma palha de aço ou com uma espátula raspando, ou nós não gostamos muito da questão de lavar o ovo, mas eventualmente tem granjas que lavam o ovo, então eu vou lavar esse ovo e vou acondicionar. Então
O ovo sem mancha de sangue, sem mancha de gema, tirando aqueles ovos redondos ou com formato diferente, com pontudos, casca fina, ou ovo eventualmente obviamente aquele ovo pele, né, não vou aproveitar. E vou separar então o ovo incubável, que é esse ovo com a coloração, né, tem uma coloração característica, né, um marrom mais forte ali, entre um creme, uma coloração creme mais forte, o marrom, e separar esse ovo, né, tirar algum excesso de maravalha ou de palha de arroz que tenha, né, pensando no meu ovo bom de ninho, né, o meu ovo incubável de ninho, e vou embandejá-lo numa bandeja de 30 ou na bandeja de incubação e preparar para incubação, preparar para desinfecção. No caso do ovo de cama, né, então eu vou separar, eu vou tirar aqueles ovos da primeira coleta do dia. É importante que eu separe eles e não incube. Aquele ovo que esfriou na cama é ideal que eu não incube. A sugestão é não incubar, então esse ovo eu vou descartar. E aquele ovo que está excessivamente sujo, né? Eu tenho 30, 40, mais de 30, né? 40, 50% de toda a superfície dele tomada de fezes, né? Ou numa condição de cama que está muito ruim e tal. Esse ovo nós sugerimos que ele não seja aproveitado, então e seja lançado como um ovo comercial. Bom, meu ovo de cama eu limpo, tiro o excesso de umidade, seja com uma esponja de aço, que é o que nós mais recomendamos, ou com uma espátula, claro, sem lixar excessivamente para que ele fique lustroso. A ideia é tirar o excesso de sujeira, né? Tirar a maior parte da matéria orgânica, e eventualmente se as granjas lavam o ovo, né? Ou fazerem isso aí uma solução com desinfetante, sem aproveitar aquele ovo que está excessivamente sujo, lavando para que ele fique limpo e eu aproveite, né? Então esses aspectos da classificação são muito importantes. E também um outro ponto importante na classificação é eu pontuar ou eu separar, né, Zé, as causas da desclassificação, digamos assim, desses ovos. Eu tenho tantos por cento de trincado, eu tenho 2 gemas, tá sujo, e eu ter isso bem separado para que eu consiga atuar eventualmente nas causas, né, para melhorar o aproveitamento, que o ovo, né, nós temos que buscar de fato aproveitar o máximo possível sem prejudicar obviamente a qualidade, né? Então, e quantos por cento é esse aproveitamento? Nós gostaríamos de ter aí pelo menos 98,5% de aproveitamento, né? É um número que, claro, é desafiador, pensando em granja, né? Para que nós tenhamos um aproveitamento geral de incubados na casa aí dos 96,5%, 97%. É como uma meta, realmente uma meta desafiadora. Para aproveitar o máximo possível, claro, de novo, né, pessoal? Mantendo a qualidade, né? Não é rolou é ovo. Não é assim, né? Rolou é ovo, então vou colocar tudo lá, o pessoal do incubatório se vira. A gente tem que lembrar que a qualidade do pintinho, ela começa na qualidade do ovo, né? Não tem como eu ter pintinhos de boa qualidade se eu tenho ovos de má qualidade, né? Então, esse é um aspecto principal, ou os pontos que eu vejo assim, principais quando a gente fala de classificação, né? Ter isso bem consistente, bem separado, bem apontado, né? E os colaboradores bem treinados para a execução da tarefa, que eles possam identificar de forma o que é um ovo bom, né? Seja um ovo bom, né, de ninho, um ovo de cama que eu vou aproveitar, o que eu não vou aproveitar, porque eu não mande ovos de má qualidade para o incubatório, mas também não elimine ovos bons também na granja, que também não é esse o nosso objetivo. Eu lembro, Guilherme, quando eu era gerente numa outra empresa, né, a gente chamava essa classificação, a gente ia fazer o AQO, né, um dos métodos uma planilha que a gente seguia lá e vamos fazer. É importante a gente dar nome aos procedimentos,
como os procedimentos operacionais para fazer cada tarefa. Então, eu vou receber um pintinho, eu vou fazer um checklist de como é que ele chegou. Eu recebi um ovo, eu vou fazer o checklist de como ele chegou. Então, a gente chamava de AQO, né? Vou fazer a AQO desses ovos aqui, ver o índice que ele atingiu, para ver se a classificação vai retratar se o manejo foi bom, se a minha galinha está boa, se a coleta está boa. E aí, queria que você só comentasse dessa importância de controlar isso, e aí partimos para desinfecção, né? A metodologia de desinfecção, né? Tá classificado, tá bom, vamos desinfetar que ovo de que jeito? Bacana, boa pergunta, Zé. O procedimento de AQO, né, ou avaliação de qualidade do ovo, ou tem algumas companhias que chamam de monitoria de qualidade de ovo, ele é fundamental, né, para o processo, para a gente monitorar, né, e ter um feedback de como está o processo. A AQO, nós fazemos, o ovo está classificado, ele já está desinfetado, ele está lá na sala de ovos da granja, ou ele já chegou na sala de ovos do incubatório. Então, nós sugerimos que seja retirada uma amostra, né, que represente o lote. Aí, estatisticamente, né, tem algumas provas que já foram feitas que mostram tirar 12% da produção de um dia para fazer essa avaliação. Eventualmente pode ser que seja um volume grande para ser avaliado, dependendo da estrutura de qualidade que a companhia tem, não consiga executar, mas eu vou tirar 360 ovos, eu vou tirar 2 caixas, enfim, mas que seja separada uma amostra de pelo menos 360 ovos, né? O ideal seria esses 12%. Essa amostra, o ideal é que ela seja por aviário, né? Então eu tenho uma avaliação por aviário para mim entender como que cada aviário está, ou como que cada colaborador está desempenhando as atividades. Bom, separei a amostra, então eu vou fazer uma AQO na granja. Separei lá uma caixa por aviário ou 6 bandejas por aviário, com auxílio de uma lanterna, né? Lá na sala de ovos com a luz apagada, no local mais escuro, eu vou pegar essa lanterna, vou posicionar no ovo para ver se esse ovo está trincado, se esse ovo está virado, se está na posição certa, se ele está invertido ou não. Claro, vou fazer uma avaliação visual de sujeira, né? Se o ovo está sujo, está mandando sujo ou não. Vou ver se tem casca fina e vou ver também se tem deformidades. Então, na AQO eu vou avaliar trincado, virado, sujo, casca fina e deformado. Então, são 5 indicadores que eu vou olhar. Que é a sugestão nossa. E vou, que nem você falou muito bem, vou pontuar isso numa planilha, né, e vou gerar um indicador. Olha, estou tendo 5% de ovos trincados. Eu estou tendo 3, eu estou tendo 1. Olha, o aviário 1 está tendo 5. O aviário 2 está tendo só 1. O que está acontecendo no aviário 1? Esse que é o objetivo. Talvez o colaborador do aviário 1 seja gremista e ele ficou chateado que o Grêmio perdeu para o Flamengo de novo. Então, naquele dia ele não fez a coleta certa, né? Então isso pode acontecer, né? Então esse é o objetivo, né? E nível de indicador, pensando na granja, quanto maior a frequência durante a semana a gente fizer, melhor, né? Em nível de incubatório, né? A sugestão é a gente fazer pelo menos uma vez por semana, por lote, né? E aí essa avaliação a gente devolve para a granja para que eles tomem as medidas necessárias, enfim, e atuem para corrigir. Mas é um indicador fundamental, né, para a qualidade do processo. É legal que, de repente, cada empresa tem um procedimento, cada empresa tem um tipo de controle, cada empresa tem as suas especificidades, né? De repente, o cara lá faz o Grêmio ganhar do Flamengo também, né? Talvez a metodologia do cara ganha o jogo também. A gente não pode ficar travado numa metodologia, num ritmo de coleta e, sabe, de um procedimento, sendo que muitas granjas simples fazem um manejo diferenciado
e dá certo. Agora, não dá para fugir muito das regras básicas, né? Não dá para fugir muito. Tem que coletar, tem que classificar, tem que mandar separado. Isso aí é básico, né? Não tem jeito de burlar. E a desinfecção? Um ponto ainda que eu insisto, sabe, Zé, só nessa questão do procedimento que eu tenho visto, né, e tenho discutido com os clientes e tal, é sobre o método da AQO. Eu tenho, né, insistido bastante na questão de utilizar a lanterna, né, porque muitas vezes os clientes têm feito uma inspeção visual, né, eu pego a bandeja, dou uma inspecionada ali por cima ali e tal, e olho e vida que segue, pelo ritmo às vezes corrido mesmo, né, e a gente sempre tá nosso quadro de funcionários aí apertado, não tem, né, não tem gente e tal, mas a questão da lanterna eu insisto bastante com os clientes porque você tem uma avaliação de fato precisa, né, você consegue identificar aquela microtrinca, você consegue ver de fato com mais facilidade, obviamente, o virado, né? Então, porque o ovo fresco, né? O ovo ali na sala de ovos da granja, é bem difícil você identificar um ovo, uma microtrinca visualmente, né? No incubatório com 2, 3 dias de estoque é mais fácil, porque aquela umidade ali a umidade do albume ali, né? Ela já, digamos, já está permeando aquela trinca, então você consegue ver aqueles pequenos pontos de umidade na trinca-aranha. Na granja não é possível ver. Então, o ponto da lanterna eu acabo insistindo assim e recomendando bastante para que essa avaliação de fato seja precisa, sabe? E a gente consiga ter um diagnóstico, um raio-x bem verdadeiro do que de fato está acontecendo e possa corrigir eventualmente. Entendi. Eu lembro na fisiologia de um trabalho que falava que o ovo gira dentro do útero umas 8 vezes por hora, para que ele vá recebendo cálcio, para que ele vá formando a membrana da casca. E muitas vezes uma galinha desuniforme, uma galinha pesada, uma galinha pequena, uma galinha média, formam ovos diferentes. E galinhas podem produzir ovos um pouco mais arredondados, e essa dificuldade de encontrar o polo normal do ovo de ser colocado na bandeja, talvez multiplica por 2 o problema de ovos, de posicionamento invertido do ovo. Nada que uma classificação bem feita não tire. Se você põe uma lanterna, você tira. Mas muitas vezes tem lotes que você espera chegar em 90% de eclosão e parou em 89%. Nossa, mas esse lote estava tão bom. Eu queria ver o padrão ser atingido. Queria ver umas 5 semanas aí perto de 90%, certo? E aí você vai ver, tá lá 1,5 de ovos de cabeça para baixo, invertido. Se você desinvertesse, se colocasse na posição correta, pode ser que você tá 1% a mais de eclosão, analisando um item, um indicador só que a gente ia ver na classificação de ovo, certo? Ô Guilherme, e vamos desinfetar o ovo. Qual que é as metodologias mais perfeitas, mais indicadas, os prós e contras de cada uma delas? Legal, Zé. Então, métodos é uma discussão bastante legal, né, e ampla. Então, métodos de desinfecção, a gente vai ter métodos a seco e métodos úmidos, né, ou a lavagem dos ovos. Então, a sugestão nossa ainda, ela tem sido pela desinfecção seca, né? Nós sugerimos e insistimos na desinfecção seca, na fumigação dos ovos, né? Qual o desinfetante? Ainda recomendamos, sugerimos o bom e velho paraformaldeído, né? Então, porque ele é o mais eficiente, né? Ele de fato é o melhor. Qual a dosagem? A gente tem a simples, que seria 2,5 gramas por metro cúbico. Claro, tem uma variação, a simples é 2,5 ou 3, entre 2,5 e 3, ou a dupla 5 a 6 e a tripla 7,5. Então, via de regra, a maior parte dos clientes utiliza ali a fumigação dupla, né, com paraformol. Então, essa seria o método que nós sugerimos, e o desinfetante, ou o princípio ativo, o paraformol.
É claro que hoje você tem outros produtos, né, que estão aí já substituindo o paraformol, porque ele, né, tem um aspecto de saúde ou de risco que é muito relevante, né, e o seu uso vai diminuir, vai ser reduzido, obviamente, ao longo dos anos. Já tem sido muito reduzido e será mais ainda, né. Então você tem o ácido peracético que você pode utilizar para fazer essa fumigação, e alguns outros produtos aí com outros princípios ativos que podem também ser utilizados para fazer essa fumigação. Você tem você tem a lavagem dos ovos, né? Algumas empresas utilizam a lavagem como água desinfetante como método também de desinfecção. É um processo que, sendo muito bem executado, com os controles adequados, né, temperatura de água, dosagem do desinfetante, o ovo que eu vou lavar, o que eu não vou lavar, ele te dá um bom resultado também, certo? Porém, existem maiores possibilidades de eu fazer errado, né, do que uma fumigação seca. A gente tem algumas tecnologias aí de desinfecção UV, né, que a gente pode utilizar, que é utilizando a luz, passando por um equipamento. Porém, a gente não observa, assim, tinha uma questão de custo aí de implantação, a gente não tem observado esse método de forma consistente nas granjas. E tem alguns equipamentos que eles fazem a vaporização da água com desinfetante, né, e também faz uma desinfecção ali. Seria quase como aqueles umidificadores que a gente utiliza em casa, né? Coloca-se ali com desinfetante e ele vai fazer também essa desinfecção, né? Agora, o ponto, né, Zé, um ponto fundamental da desinfecção é que, assim, todos os métodos eles vão funcionar, né, até que nós tenhamos ou não um problema. Então, qual que é o ponto crítico, né? O tempo é o ponto crítico. Então, o tempo não vou falar nem entre a coleta, né? O tempo entre a postura e a desinfecção é o ponto mais crítico, né? Então, seja fazendo uma desinfecção seca, utilizando o paraformol, utilizando um ácido peracético ou algum outro princípio ativo que está disponível no mercado, ou lavando esse ovo, enfim, o ponto é sempre fazer esse processo o mais breve possível, ou a gente comenta assim, até 2 horas, né? Ou eu fazer esse processo com o ovo ainda quente, para que eu de fato consiga eliminar aquela contaminação que está na casca e não permita que ela entre no ovo, né? No processo de resfriamento ali que o ovo faz digamos assim, esse vácuo, essa pressão negativa ali formando, né, essa contração da membrana interna, formando a câmara de ar, para que essa contaminação não entre no ovo, e aí depois que entrou não tem mais muito o que fazer, né? A gente pode colocar 10 gramas de paraformol lá para fazer a fumigação, a gente vai matar o embrião, mas não vai matar a bactéria que está lá dentro, entendeu? Então, o tempo é um fator fundamental para que esse processo ocorra. Perfeito. Eu me recordo que eu tinha algumas granjas que eu cuidava que fazia formol, desinfectava com formol, e aí veio aquelas ideias de mergulhar o ovo, né? Fazer a imersão. Começamos a fazer a imersão, mas não compramos os equipamentos corretos. Fizemos uma imersão de qualquer jeito, com água fria. A gente achou que estava certo, né? Que era um método, né? E de repente o ovo estourado, o ovo contaminado multiplicou por muitos. E a gente falou, não funciona a imersão. Tá, não funcionou lá na minha granja, né? Em outros lugares funciona se fizer bem feito, é o que você falou, né? O bom e velho tradicional método de desinfecção com formol ainda é bastante usado, né? Muito usado, muito efetivo, mas tem muitos outros métodos que você falou, que fazendo bem feito, e a metodologia bem feita, elas vão trazer frutos e consequências boas, né? O importante é a gente
olhar, medir, ver se a contaminação está baixa, é porque a metodologia está vindo bem. Qualquer ação que a gente vai ter que tomar, a gente está tendo que tomar mediante aos números que a gente está medindo, né? Guilherme, é tão bom ficar falando de assuntos que aqui as pessoas que estão nos ouvindo entendem. Nós vemos isso todos os dias nas visitas, conversamos horas e dias sobre esse assunto. Mas eu queria fazer um último questionamento do roteiro que eu fiz aqui, tá? E eu queria que a gente conversasse aí para finalizar a questão de armazenamento, né? Já coletamos, classificamos, já desinfetamos, agora vamos acondicionar esse ovo da maneira mais correta, desde a granja até o transporte chegando no incubatório. Bom, a gente precisa, então, acondicionar esse ovo, né? A gente vai acondicionar ele na sala de ovos da granja, né? E nós precisamos estandarizar ou ter um processo que seja bastante consistente de controle de temperatura, para que nós tenhamos a maior parte da nossa população de embriões ali, né? A gente tem que lembrar que são embriões, né? Não é simplesmente ovo, é um embrião, que todo mundo esteja na mesma, vamos dizer assim, na mesma página. Então, o controle de temperatura é fundamental. Nós vamos acondicionar esse ovo na sala de ovos da granja, né, uma determinada temperatura. A nossa sugestão é que, se o ovo é transportado todo dia da granja para o incubatório, né, nós podemos deixar essa temperatura da sala de ovos em 24 graus. Se o ovo fica na granja 2 ou 3 dias, né, que também é bastante comum, esse ovo deve ficar aí em 21 graus, né? E o ponto, né, Zé, é que essa redução ela tem que ser consistente. Então, a galinha fez a postura, né? A galinha está 41 graus, a temperatura do aviário vai estar ali 26, 27 graus, ou mais, ou menos. Enfim, eu trouxe para a sala de ovos da granja, né? Fiz todo esse processo e vou colocar ele ali em 24 graus, né? Para que eu fique mais próximo possível ali, nesse momento, do zero fisiológico, né? Que na literatura fala ali que é abaixo de 24 graus. Então, acondicionei o ovo, né? Eu tenho que ter uma sala que tenha uma boa capacidade de frio, ela tem que ter um ar-condicionado. O ideal é que ela tenha um ar-condicionado que esquente, que esfrie, para que em regiões frias, né, onde às vezes está batendo temperaturas baixas ou até negativas, eu mantenho ali na temperatura de set point que eu coloquei, né? Então esse é um ponto fundamental. Eu acondicionei os ovos e é ideal que essa sala tenha uma boa circulação de ar, tem um ventilador de teto que vai circular para que esse ovo, a massa que eu coloquei lá dentro, o volume que eu coloquei lá dentro, atinja a temperatura de set point que está programada de forma uniforme e consistente, né? Bom, eu vou transportar o ovo para o incubatório, então é importante que o caminhão seja climatizado, ou que tenha, né, o sistema de climatização, né, um termoquim, e eu controle essa temperatura, né? Então, a temperatura, vamos pensar um ovo que eu levo todo dia, tá? 24 graus, a minha temperatura de transporte está lá entre 22 e 23, e a temperatura de sala de ovos do incubatório está lá 19 graus, 18, 19 graus. Então, essa redução ou esse manejo, a temperatura tem que ser constante, consistente, tem que ser a gente chama do V, né? A gente tem que ter um V perfeito. Realmente só tem que fazer um V, essa temperatura, da temperatura da galinha até a temperatura da sala de ovos do incubatório, né? E depois eu vou subir quando eu for fazer a pré-incubação e a incubação desse ovo. E eu ter pontos de verificação, né, ao longo do processo. Então, vou receber o ovo no incubatório, é ideal que eu faça uma monitoria da temperatura interna desse ovo com termômetro de espeto, para garantir que de fato eu estou recebendo o ovo na temperatura adequada e que não há nenhuma oportunidade ou que não esteja ocorrendo nenhum outro problema na granja ou na etapa anterior. Então esse manejo ele tem que ser consistente, né? E tem que ser muito bem observado e mensurado. Essa semana me chamou uma pessoa que está vendendo, uma empresa que está vendendo tinta, sabe? Ele é tinta para galpões, para superfícies, para silo de fábrica de ração, para silos de fazenda, para telhados de granja. E aí ele mostrou uns caminhões, um dos clientes, que ele pintou o caminhão de ovo da granja.
essa tinta. E aí reduziu muito, melhorou a eclosão dos lotes, porque o caminhão que transporta o ovo está melhor acondicionado. Um caminhão simples, não é um caminhão climatizado, é um caminhão que fica o dia inteiro andando no sol. Eu achei interessante ele falar que ele conseguiu colocar a temperatura do caminhão mais próximo do zero fisiológico, da ponta do V que você falou, né? Que o transporte estava impactando essa condição, né? Conforme você disse para nós aí também. Bacana, Bacana, interessante. Esse é um relato interessante. Muitas vezes o pessoal tem de fato os baús, né? E não tem nenhum isolamento térmico e não é condicionado, e a gente vai submeter, se houve essa variação de temperatura, isso vai invariavelmente vai gerar, em maior ou menor medida, mas vai gerar perda de resultado, né? Então é interessante o relato, já ganhou aí um pouquinho, né? Daqui a pouco dá para ajustar e conseguir ter um caminhão com isolamento térmico e controle de temperatura. É interessante que o transporte também, né, os caminhões têm que ter capacidade de resfriamento e de aquecimento, né, o transporte de ovos, porque, de novo, né, se eu estou em regiões que estão nas épocas muito frias, né, mais ali no sul do Brasil, o caminhão consiga manter lá a temperatura de transporte é 20 graus, 20 graus. 20 graus não é 18, 20 graus também não é 25. Então 20 graus é 20 graus. E o caminhão tem o controle de temperatura lá na cabine para o motorista monitorar e tá gerenciando. E a gente consiga obter resultados superiores, né? Guilherme, é tão bom conversar aqui, a gente é suspeito, que a gente é colega de trabalho, a gente fala dos mesmos assuntos sempre, né? A gente, vamos encerrando esse Cobcast, a gente tem que agradecer aqui a agência aqui, ao Lucas que está com a gente aqui na gravação, Lucas, a agência, toda a Cob aí que nos permitiu fazer isso. A gente está falando do que a gente sabe fazer, dos que as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu mesmo, 90% dos Cobcast eu ouvi dirigindo, entre uma música e outra nas viagens, e eu sei que muitos dos colegas que estão nos ouvindo aqui vai fazer isso também, né, Guilherme? Só queria que você falasse aí, despedisse do pessoal e da minha parte eu queria agradecer aí o tempo que a gente ficou juntinho aqui nesse Cobcast. Muito obrigado, Zé. Gostaria de agradecer aí ao Lucas aí que sempre está nos suportando também. Um abraço, Lucas. Agradecer aí a Cob, né, pela oportunidade de estar tendo esse bate-papo aqui, de estar conversando com vocês aí, com os clientes, com clientes amigos, né? Agradecer sempre a recepção que a gente tem aí nas visitas e mandar um forte abraço para todo mundo aí. E estamos junto aí no dia a dia, no campo, e o que vocês precisarem de nós é só chamar que a gente está à disposição, tá bom? Um forte abraço aí e tenham um bom dia, uma boa semana, tudo de bom para vocês. Obrigado, amigos. Damos por encerrado aqui esse primeiro módulo aqui, essa primeira conversa no módulo de incubação. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Está começando um momento de dica de bem-estar animal para gestores de avicultura. O estado de saúde do rebanho de matriz está intimamente ligado à qualidade do ovo. Uma boa comunicação entre o incubatório e as equipes de produção é fundamental para gerenciar os resultados de saúde, bem-estar e qualidade dos pintinhos. Se o incubatório relatar defeitos nos ovos, preocupações com a qualidade do pintinho e resultados de mortalidade embrionária às equipes de produção, isso pode ajudar na investigação do rebanho da matriz e nas ações corretivas. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.